Boa noite a todos. Boa noite. Como a André já disse, né, não sei se todos já me conhecem ou quem está vindo, né, pelas primeiras vezes. Acredito que não, né? A maioria dos que eu estou vendo aqui eu já são rostos bem conhecidos. Mas eu me chamo Charles, tenho 36 anos, sou casado com a Mariana, minha esposa está ali, meu filho Gauss, nossa filha Isis está dormindo ali, acabou dormindo no momento de oração. Dormindo ou repousando no espírito, né? Eu acredito que ela repousou no espírito, porque a hora que a gente acaba a oração, ela acorda de novo. Então acho que ela repousou. Amém? Tá, meu sogro ali também veio visitar a gente, essa semana está com a gente. E, né, o bebezinho que a gente está esperando, né, para o ano que vem também. A gente ainda não sabe o nome, mas Deus sabe. Amém? Amados, é com grande alegria, sempre é com grande alegria que eu venho partilhar a palavra de Deus. Deus me confiou esse ministério e eu sirvo a Deus nesse ministério sempre com muita alegria. Todas as vezes que vocês me verem pregando o Evangelho, pode ter certeza que eu estou transbordando de alegria. Pode ter certeza que eu tive dias um dia inteiro difícil, porque quando a gente vai pregar a palavra, vem junto uma responsabilidade conosco. Então isso, para mim não é fácil. Todas as vezes que eu vou pregar, eu trago comigo uma responsabilidade de estar sendo canal de Deus na vida de alguém. E isso não é uma responsabilidade fácil de trazer. Mas eu tenho uma alegria imensa, porque hoje eu estava recordando, até ali no momento da oração, quando a gente cantava, hoje eu acho que vocês tiraram para fazer um meio retrô aí, né? Então, tocaram uma música ali do Espírito Santo, uma música do Espírito Santo, que foi, eu acho que, uma das que eu mais escutei quando eu comecei a caminhar com Jesus Cristo, né? No começo da minha caminhada. Então, eu pude fazer a experiência ali de voltar um pouquinho lá atrás. E eu lembrei de um dia, num encontro com as servos que eu fui. E o encontro de servos serve para isso, né? Quando você ainda não está bem definido o seu ministério, eles te formam sobre os ministérios e falam o que você acha que Deus quer de você, qual você gostaria, pede para Deus. E eu pude me lembrar agora ali, então pude voltar alguns anos atrás. Essa música, né? Apesar de ser bem antiguinha, o Ale falou que é nova, mas, né, depende do ponto de vista, bem antiguinha, né? Se ela não tocou mais ninguém aqui, eu garanto, a minha ela tocou porque eu pude voltar alguns anos atrás e lembrar do dia que eu pedi para Deus para ser pregador da palavra, entre tantos ministérios maravilhosos que existem na igreja. E esse foi o que eu pedi para Deus e Deus me deu a graça. Amém? Amados, a palavra de Deus vem trazer para nós meditarmos hoje, está no Evangelho de São João, capítulo 9. Então já abrindo aí a sua Bíblia, para ouvir o que Deus tem para falar contigo hoje, tá? Porque quando Deus fala, Padre Pio fala que não é algo simples quando Deus fala para a gente, porque é um Criador falando com uma criatura. E a gente vai se acostumando com essa ideia, e a gente começa a tratar a Bíblia como se fosse qualquer coisa. Eu vou lá na Santa Missa no domingo, o padre falou. Alguém foi lá e fez uma leitura bem feita, a leitura estava bonita. Não, gente, a leitura não estava bonita, Deus estava falando com você. Se a leitura do domingo não passou para você de uma leitura que foi bem feita, uma leitura bonita, se ela não passou disso, se a homilia do sacerdote não passou para você de uma bonita homilia, então você não entendeu nada. Você tem que voltar para sua casa aos domingos na Santa Missa com o coração ardendo, porque Deus falou com você. E se você não saiu transformado, é porque você não escutou. E hoje a gente vai entender o que impede a gente de reconhecer Deus. Não é conhecer as Sagradas Escrituras. Conhecer as Sagradas Escrituras não significa conhecer a Deus. Você precisa aceitar a Sagrada Escritura. Você precisa aceitar o que está escrito aqui para a sua vida. Senão você não consegue reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador, Ele é o Senhor, e nada muda na sua vida. Nada. Só consegue mudar de vida aquele que reconhece Jesus como Senhor e como Salvador, como Messias, como esperado, como ungido de Deus. Só assim é possível mudar de vida. Eu conheço um monte de gente, é ruim ter que falar isso, mas é verdade, eu não posso esconder a verdade. Eu conheço um monte de gente que caminha com Deus,
Um monte de gente que sobe, tá, em lugares altos para falar de Deus, mas que tem vida dupla, que não mudou a sua vida ainda. E por que não mudou? Porque ainda não aceitou a palavra para a sua vida. Então fala de uma coisa, mas vive outra. E a gente vai ver que a Sagrada Escritura hoje, ela vem falar sobre isso. Eu não estou falando isso à toa. Ela vem falar sobre as características de quem conhece a palavra, mas por causa do seu pecado, porque não muda de vida, porque não abandona o caminho mau, não consegue reconhecer em Jesus Cristo Ele como Salvador. E quando a gente não reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, como aquele que tem que ser o centro da nossa vida, nada muda na nossa vida. Sabe quando o Senhor falar que alguém abandonou a fé, alguém caminhava e depois saiu? Então, pode ser que um dos motivos seja isso. Talvez ele não tenha aceitado Jesus para a vida dele, porque ele relutou em aceitar o que está aqui na sua vida. Agora é fácil aceitar o que está aqui? Não, nem um pouco. Existe perseguição, existe perseverança, existe fé, que é uma coisa difícil, né? Porque quando as coisas começam a ficar difíceis, como é difícil você ter fé, é mais fácil abandonar. Amém? Amados, a palavra de hoje então está em João 9. Que Deus selecionou para a gente hoje está no versículo 38 em diante. Mas para eu não começar lendo aqui, eu vou explicar o contexto. No capítulo 9, e o capítulo todo vai falar de uma cura de Jesus, de um cego de nascença. Fala que Jesus estava caminhando, ele viu um cego de nascença. Comecinho do capítulo 9. Os seus discípulos indagaram dele: mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que nascesse cego? E aí Jesus responde: nem ele pecou, nem seus pais, era necessário. Gente, estou lendo, estou interpretando já, está escrito do mesmo jeito, é a tradução da Ave Maria, tá? Mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Então eles tinham naquela época o costume de achar que uma pessoa que nascia cega, que nascia aleijada e tal, é porque ou ela pecou, ou os pais pecaram. E aí Jesus fala: não tem nada a ver com isso. Tire essa imagem de um Deus punitivo. O pai pecou, punir. O avô pecou, punir. Não, tire essa imagem de um Deus punitivo. Ele nasceu assim para que a glória de Deus seja manifestada no meio dos homens, porque já não estava escrito que um dia ele ia se encontrar com Jesus Cristo, e ele sendo cego de nascença, ninguém ia conseguir contrariar esse milagre. Porque até a própria ressurreição de Jesus teve gente que foi pago. Aqueles, se você for conhecer a Sagrada Escritura, você vai ver que aqueles soldados que estavam lá na frente do túmulo, eles foram pagos. Quando eles voltaram falando, olha, voltaram falando para os judeus, para os sacerdotes: olha, vocês sabem o que aconteceram? Aquela pedra se moveu, ele saiu, ele ressuscitou. Pagaram eles, eles abandonaram o milagre que eles viram. Mas nesse caso não tinha como pagar ninguém. Todo mundo conhecia esse cego. Ele vivia pedindo esmolas. Quem estava há 30 anos na cidade sabia: aquele ali faz 30 anos que está sentado ali pedindo esmola. Faz 30 anos que ele é visto como alguém que pecou, ou que os pais deles pecaram. Então não tinha como contrariar isso. Jesus explicou isso para os discípulos: não, esse homem, ele existe para manifestar a glória de Deus, porque Jesus sabia que ele ia curar este homem. E como ele era um cego de nascença, não tinha como ser fraude. Não tinha como ninguém falar: isso é uma fraude. No túmulo, aqueles soldados que estavam lá começaram a falar que era uma fraude, que Jesus não ressuscitou nada na época. Mas é claro, né? Aí os apóstolos vieram com a sua fé, com o batismo do Espírito Santo. Foi muito mais aceita a ideia de que Jesus ressuscitou, porque ele ressuscitou. Mas teve boatos de fraude. Esse milagre não tinha como ser fraude. Um homem que todo mundo via era cego de nascença. Ele não ficou cego uns 3 meses antes, combinou com Jesus e falou: aí eu vou lá, agora que eu estava cego. Não. É de nascença, gente, não tinha como contrariar.
E aí Jesus chega, faz um milagre atípico, depois você lê ali, atípico de molhar um barro, passar no olho dele, falar vai lá, se molha lá na piscina lá de... Jesus faz totalmente atípico. Dá para estudar os motivos pelo qual Jesus fez assim, mas não é o tema da pregação hoje. E aí diz a palavra de Deus que isso é o contexto ainda, gente, tá? O principal ainda não veio, é o contexto da onde a gente vai começar a ler. E aí diz que esse cego de nascença, ele estava andando, de repente os judeus encontraram ele e falaram: mas esse daí não é o cego de nascença? Os fariseus encontraram e falaram: mas ele era cego. Certeza que era cego? Era cego. Então pergunta como aconteceu. Ele fala: um homem veio aí, um tal de Jesus, que todo mundo fica falando, veio e me curou. Aí eles: vamos conversar com os pais deles. Foram conversar com gente, está aqui, lê depois, João capítulo 9, tudo isso que eu estou falando está escrito ali. Aí levaram ele até os pais dele e perguntaram: esse é seu filho? Ele nasceu cego? Eles falaram: é nosso filho e nasceu cego. Aí falaram para os pais dele: mas como é que ele está enxergando agora? Eles falaram: não sei, pergunta para ele. Ele é adulto, por que está perguntando para mim? Diz a palavra que os pais falaram isso porque eles estavam sendo ameaçados de ser expulsos da sinagoga. Então eles jogaram a responsabilidade para o filho. O filho foi curar, falaram: ele já tem idade para responder, pergunta para ele. E aí a hora que foram perguntar de novo para o cego, aí é legal, porque daí o cego, quando eu li ali eu até dei risada. Aí o cego pega e dá aquele coice. Falou: vocês já perguntaram? Eu falei. Perguntaram para meus pais, eles falaram. Estão perguntando para mim por quê? Eu já falei, foi Jesus. Aí eles falaram: você é discípulo de Jesus. Ele falou: eu não sou discípulo de Jesus. Eu mal sei quem é esse Jesus. Eu só sei que ele me curou. Mas só você é discípulo. Ele falou: eu não sou discípulo. Agora deixa eu falar uma coisa, vocês conhecem um monte de coisa, ficam andando para cima e para baixo aí como se fosse o homem de Deus, conhecem as escrituras, vocês não fizeram nada quando ela assinada. Mas ele chegou e me curou, isso é o que eu sei. E aí sabe o que fizeram? Expulsaram ele da sinagoga. Todo mundo que professasse Jesus como Messias, como Salvador, como alguém que realizava milagres, eles expulsavam da sinagoga os fariseus. Eles não aceitavam Jesus como Senhor. E aí diz a palavra de Deus, eu vou ler um pouquinho acima. Agora chegamos no ponto, tá bom? Então o contexto que aconteceu antes foi isso. Então vamos começar aqui. Vou voltar um pouquinho, versículo 35. Jesus soube o que o tinham expulsado, e havendo-o encontrado, perguntou-lhe: crês no Filho do Homem? Respondeu o cego, respondeu ele: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Disse-lhe Jesus: tu vês, é o mesmo que fala contigo. Amados, olha só, Jesus tinha curado ele, e aí Jesus pergunta para o próprio cego e fala: você crê no Filho do Homem? E aí ele fala: sim, eu creio, mas quem que é ele? Ele tinha sido curado por Jesus, e ainda não tinha reconhecido Jesus como Senhor. E aí vem a seguinte pergunta: quantas vezes Deus não intervém na nossa vida e a gente perde a oportunidade de ter um encontro pessoal com Jesus Cristo? Isso aconteceu inúmeras vezes na minha vida. Quantas vezes Deus não interviu na minha vida e mesmo assim, por causa do meu pecado, eu perdi de ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Amado e amada de Deus que está aqui, tenta lembrar agora, traz na sua mente, 1, 2, 3, 4, 5, 10, quantas vezes Deus não interviu na sua vida? Quantas vezes Deus nos salvou da morte? Ninguém aqui correu risco já de morrer? Quando eu tinha uns 10, 11 anos mais ou menos, eu fui nadar com um colega meu, lógico, sempre escondido do pai, da mãe, Era atrás de uma cachoeira lá no interior. Eu fui nadar, não sabia nadar, não fui nadar, fui brincar na cachoeira. Aí falaram assim: pula aqui, porque aqui tem um buraco. Eu pulei aqui, o buraco era aqui. Aí tiveram que pular. Eu morri afogado 2 vezes quase, antes de completar uns 16 anos, eu acredito, quase. E Deus me salvou. Então quando eu começo a lembrar das vezes que Deus me salvou, sabe, vou me lembrando e falando: puxa vida, e eu não tive encontro com Deus em todas essas vezes. Começa a lembrar todas as vezes que Deus te livrou da morte. E por que você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo? É a situação desse cego.
Ele tinha sido curado, estava enxergando, mas ele estava enxergando somente com os olhos físicos. Ele continuava cego espiritualmente, até esse momento, até ele chegar e realmente se encontrar com Jesus Cristo, e Jesus falar para ele: crê no Filho do Homem. Ele fala: Senhor, quem é ele para eu crer? Aí Jesus fala: sou eu que você está falando. E aí é muito lindo, porque a partir do momento que ele sabe quem é Jesus Cristo, ele fala: creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus e adorou Jesus Cristo. Nós vivemos muitas vezes uma vida parecida com a desse cego, de que somos curados por Jesus, nós temos Jesus intervindo na nossa vida, nós ouvimos falar quem é Jesus, mas nós não fazemos a experiência de experimentá-lo como Senhor, como nosso Salvador, e nada muda na nossa vida. Se formos parar para pensar, a vida do cego dali em diante talvez fosse ficar mais difícil do que era antes, que agora ninguém ia dar mais esmola, ele ia ter que trabalhar. Agora, se ele foi cego a vida inteira, será que ele aprendeu a fazer? Naquela época, vocês acham que tinha problema social naquela época? Não tinha? Acho que ele sabia fazer alguma coisa? Ele ia precisar trabalhar com ninguém, ia dar mais nada para ele. Só que ele não sabia fazer nada, provavelmente porque ele era cego, não tinha programa social. Então talvez a vida fosse ficar mais difícil para ele. O que faz a diferença para ele? Qual foi a melhora de vida dele nesse segundo encontro com Jesus, aonde Jesus cura ele espiritualmente, aonde ele consegue enxergar Jesus Cristo como Filho de Deus. Ele olha para Jesus Cristo e não vê mais um barbudo, não, um barbudo filho de um judeu, filho de um hebreu, não, ele não vê mais isso. Ele olha para Jesus e consegue enxergar que ali está aquele prometido pelos profetas. Continuando a nossa leitura, Jesus então disse: vim a este mundo para fazer uma discrição. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram-no e perguntaram: também nós somos acaso cegos? Sei que as pessoas estão meio distantes por causa da pandemia, né? É assim que deve ser no momento, mas mesmo estando distante, olha para quem está do seu lado aí e fala para ele assim, ó: também nós, fala assim, ó, também eu, acaso sou cego? Pergunta para essa pessoa aí. Foi isso que os fariseus perguntaram para Jesus. Os fariseus chegaram, expulsaram o cego de lá e ficaram só acompanhando de longe. Aí eles, acompanhando de longe, viram que o cego, neste momento, até uns minutos antes, o cego não reconhecia Jesus como Senhor, só falava: ele é o cara que me curou, será um curandeiro, mas me curou. E aí, a partir do momento que eles expulsam, alguém seguiu ele, porque não fala que foi na porta do templo. Olha os detalhes, gente, da palavra. A gente tem que se ater aos detalhes da palavra. Fala assim, ó: Jesus soube que o tinham expulsado, e aí Jesus encontrou ele. Se fala depois que tinha fariseus perto, o que fizeram? Expulsaram e foram atrás para olhar, para ver o que esse cara ia fazer, o que ele ia falar para os outros de Jesus, porque com certeza ele já devia ter despertado, com certeza não, a palavra fala, ele já tinha despertado esse interesse em Jesus em muita gente por causa do milagre, porque todo mundo sabia que ele era Senhor. Então alguns fariseus foram atrás para ver, e aí eles tiveram a oportunidade de enxergar Jesus, tendo um encontro com esse homem, e dessa vez o homem realmente, esse cego de nascença, não era mais cego, ele chega, se encontra com Jesus Cristo, reconhece Jesus Cristo como Senhor, se prostra na presença dele, e diz a palavra que ele adora Jesus Cristo. E aí os fariseus olham e falam assim: mas nós por acaso somos cegos também? Porque Jesus dá uma cutucada assim, Jesus dá uma cutucada nos fariseus, ele percebe que os fariseus estão ali, só querendo ver o que está acontecendo. Aí ele fala: eu vim aqui para que aqueles que não enxergam passem a enxergar,
aqueles que enxergam se tornem cegos, cegos espiritualmente. E é lógico que ele estava falando dos fariseus. Por quê? O que significa isso? Próximo versículo. Respondeu-lhe Jesus: se fossem cegos, olha a situação, eles vêm e eles falam assim, eles entendem que a mensagem que Jesus fala para os cegos servia para eles. Sabe aquele negócio de servir a carapuça? Então, vestiram na hora a carapuça. Jesus fala: eu vim a este mundo para fazer uma discriminação, ou seja, uma separação. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele observaram-no e perguntaram: também nós somos acaso cegos? Então eles doeram, vestiram a carapuça. Você está dizendo, Jesus, que nós também somos cegos? E aí olha a resposta de Jesus, talvez o versículo mais importante da noite de hoje. Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora pretendeis ver, e o vosso pecado subsiste. Palavra da salvação. Uma salva de palmas para a palavra da salvação. Jesus vem falar o seguinte: o que ele quer dizer com isso? Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora pretendeis ver e os vossos pecados subsistem. O que ele quer dizer com isso? Uma cegueira física? Não, era óbvio que os fariseus não eram cegos fisicamente. Então Jesus estava falando espiritualmente. Se vocês fossem cegos, ou seja, se vocês não conseguissem, não tivessem instrumento para enxergar, instrumento suficiente para enxergar que eu sou o Senhor, nem pecado seria vocês não me reconhecerem. Acontece que os fariseus, eles eram conhecedores da lei. Acontece que os fariseus, eles conheciam as histórias dos profetas, eles conheciam as escrituras, eles conheciam as escrituras, eles conheciam a história dos profetas, eles até reconheciam que os antepassados deles tinham matado profetas. Quando a gente lê o Evangelho, tem partes que falam isso no Evangelho. Eles até reconheciam, eles iam lá nos túmulos dos profetas rezarem. Então eles tinham instrumento suficiente para enxergar que Jesus era o Senhor. Então quando Jesus fala: se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado nenhum em me reconhecer. Mas acontece que vocês não são cegos. Vocês têm conhecimento suficiente para me reconhecer como Senhor, como aquele que era esperado. Vocês conhecem as escrituras, conhecem ninguém mais do que vocês conhecem. E é aí que está o grande problema. E é aí que está o pecado, em não reconhecer Jesus quando a gente sabe que Ele é o Senhor, e não aceitar Jesus. A maior dificuldade não era deles reconhecerem Jesus, porque além das escrituras, se eles fossem pesquisar ver onde Jesus nasceu onde os profetas falaram. Qual a descendência de Jesus? É a descendência que os profetas falavam. Os milagres que Jesus fazia, falavam por Jesus. Se eles estivessem atentos a isso, na verdade, eles tinham todas as condições de reconhecer Jesus. E certamente muitos deles reconheciam. O problema é que não aceitavam. E aí eu pergunto para você: aonde a gente se encaixa nisso? Se eu reconheço Jesus, agora é difícil? Quer tampar o ouvido? Quer ir embora? Dá tempo. Se eu reconheço Jesus como Filho de Deus, se eu venho na Santa Missa todos os domingos, comungo ali sabendo que é o corpo de Cristo, porque se eu comungo aquilo ali, é porque eu acredito que é o corpo de Cristo. Se eu acredito que é o corpo de Cristo,
eu acredito que o Cristo era o Cristo. Se eu reconheço tudo isso e não aceito Jesus como meu Senhor, eu estou na mesma condição que o fariseu. E aí Jesus fala: se você não conhecesse, é isso que Jesus quer dizer com a cegueira, porque eles não eram cegos fisicamente, mas Jesus está dizendo: vocês estão cegos espiritualmente. Se vocês me reconhecem como o Senhor, mas não me aceitam, é aí que mora o pecado, é aí que mora o grande problema para vocês. E aí Jesus continua assim, ele fala: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Ou seja, se vocês não tivessem condição de reconhecer que eu sou o Messias, vocês não tinham pecado. Meus queridos irmãos e irmãs, aquela pessoa que nasce num país distante, onde o cristianismo não é forte, onde o cristianismo não chega, a gente vai falar que eles vão ser condenados? Ele não conheceu Jesus. Jesus está falando: ó, se você não me conhece, é isso que ele quer dizer quando fala se vocês fossem cegos. Você não tem pecado. Ninguém é culpado por uma coisa que não conhece. O catecismo da Igreja Católica eu trouxe hoje, deixei ali, mas eu meditei isso e li ali. Ele fala exatamente aquilo que a própria lei, a nossa lei, quando você vai estudar a lei, ela fala também, que quando você não conhece algo, você é inimputável. O catecismo da Igreja Católica está ali, amarelinho, lá da minha esposa ali eu trouxe, mas não trouxe ele aqui, eu achei que não precisava. Ele diz que quando você não conhece o pecado, você não responde por esse pecado. Assim como quando todo mundo aqui deve saber, né? Se uma pessoa que tem demência, tem alguns problemas mesmo mentais, ele comete um crime, ele vai preso. Não pode. Ele é inimputável. Não dá para aplicar uma pena a ele, porque ele fez uma coisa que ele não sabia, que ele não tem consciência. E aí Jesus chega e fala para eles: o problema de vocês é que vocês têm consciência de que eu sou o enviado. Claro que tinham, só que eles não aceitavam. E por que não aceitavam? Continuando, ele fala: agora vocês pretendem ver, ou seja, vocês querem enxergar que eu sou, mas o vosso pecado subsiste. Os fariseus, eles se encontravam na mesma situação que nós nos encontramos muitas vezes. Nós enxergamos que Jesus é o Senhor, nós sabemos que Ele é o Senhor, mas nós não queremos aceitar Ele, porque se nós aceitarmos Ele, isso exige em nós uma mudança de vida. E os fariseus, eles eram todos apegados aos seus pecados. Os fariseus, eles gostavam de ser aplaudidos nas praças, então eles eram orgulhosos. Eu não estou falando aqui para julgar o fariseu, não, porque a gente é fariseu há muito tempo. E se a gente reconhece Jesus Cristo e a gente não aceita Ele, a gente é um fariseu, hipócrita igual um fariseu, que vai na igreja, mas não muda de vida, comunga o corpo de Cristo, mas não muda de vida, conhece a Sagrada Escritura, mas não muda de vida. A gente continua amando o dinheiro, fazendo da nossa vida uma busca ao dinheiro. E os fariseus carregavam isso com eles, porque Jesus uma vez denuncia eles, fala: vocês vão na casa das viúvas e pegam tudo que elas têm, como se fosse tudo do templo, mas na verdade pegavam para eles. Acontece quando a gente vira de Jesus, quando a gente se converte a Jesus Cristo, quando a gente aceita Ele na nossa vida, não há mais lugar para desonestidade. E como é difícil ser honesto nesse país nosso, não é? Não é só política desonesta, não, gente. No dia a dia é difícil, parece que você é bobão se você for honesto, não é verdade? Você não é tratado como bobão às vezes por ser honesto? Então, cristãos, se a gente não tem atitude de cristão, a gente se assemelha aos fariseus, que sabe que Ele é o Cristo, comunga nele, mas não queremos mudar de vida. Os fariseus, eles tinham todas as condições de aceitar Jesus,
de reconhecer Jesus, mas isso ia exigir deles mudança de vida. É o que Jesus fala: se fosseis cegos não teríeis pecado, mas agora pretendeis ver, e o vosso pecado subsiste. Vocês até gostariam de me reconhecer como o Messias, porque vocês poderiam, imagine só os fariseus, que maravilha, eles falar: eu sou do tempo que o Messias veio. Eles liam as Escrituras, eles falavam: nossa, imagine se eu puder ver o Filho de Deus. Eles tinham essa ansiedade, e a hora que Jesus veio ao mundo, eles estavam tão mergulhados no seu pecado, que eles não foram capazes de aceitar Jesus, porque reconheceu, eu tenho certeza que a maioria reconheceu Jesus, não tinha como não reconhecer, com tantos milagres, com multidões e multidões atrás de Jesus, com tantos prodígios, não tinha como não reconhecer Jesus. Mais do que isso, com tanto amor com que Jesus amava, não tinha como não reconhecer. Peçamos ao Espírito Santo hoje a graça de mudar de vida, a graça de deixar o nosso pecado para trás, o pecado que não permite que a gente aceite Jesus como o Senhor da nossa vida e que cause uma transformação na nossa vida. Peçamos ao Senhor essa graça hoje, peçamos ao Espírito Santo hoje, peçamos que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito Santo. E eu convido você a ir ficando em pé e se colocando no momento de oração. Quantas vezes a gente não se porta como os fariseus, e a gente reconhece Ele como Senhor, a gente conhece os sacramentos, a gente é batizado, a gente fez a primeira comunhão, a gente fez o crisma, olha quanta coisa, a gente casou, a gente vai se confessar, a gente vem à Santa Missa, comunga, faz umas oraçãozinhas de vez em quando, não perde uma novena, mas nada muda na nossa vida, porque a gente insiste em manter o nosso pecado de estimação entre nós e o Senhorio de Jesus. Que nós possamos hoje ultrapassar essa barreira, e assim como o cego de nascença, num segundo encontro com Jesus, talvez você já tenha se encontrado com Jesus várias vezes no decorrer da sua vida, assim como esse cego de nascença que tinha se encontrado uma vez e ainda não tinha reconhecido. Eu te convido hoje a fazer a experiência de abandonar o seu pecado, de usar desta canção agora como um momento de oração, onde você fala: derrama, Senhor, sobre mim o Teu Espírito. Feche seus olhos agora e faça a experiência. Ergue um dos seus braços, pelo menos, se você pode, é claro, se não tem dores físicas, e repete comigo essa oração: Jesus, fala comigo: Jesus, eu não sou cego, já fui muitas vezes, o Senhor me curou, o Senhor me libertou, o Senhor me salvou, o Senhor me livrou. Jesus, eu te peço perdão, e eu quero falar, assim como o cego, eu creio, Senhor. Por isso, agora, eu abandono toda a minha cegueira, espiritual, para me colocar na Tua presença, me prostrar diante de Ti, e assim como diz a Sagrada Escritura, prostrando diante de Ti, eu que era cego, agora Te adoro e rompo com o meu pecado. Conta o seu pecado para Jesus agora. Isso eu não consigo fazer aqui no microfone. Conta o seu pecado para Jesus e fala: derrama o Teu Espírito, Senhor.
Transforma a minha vida, Senhor. Eu preciso deixar o meu farisaísmo de lado. Eu não quero mais hipocrisia na minha vida, Senhor. Eu me assumo como católico, e como católico eu te aceito como Senhor da minha vida. Por isso derrama, Senhor, o teu Espírito. Dá-me mãos, Senhor, mãos e mãos de profeta, para que onde eu vá, Senhor, as pessoas saibam que eu creio e manifesto o Senhor como Deus da minha vida. Jesus, derrama sobre mim uma unção de fidelidade. Como falta para nós católicos fidelidade a Jesus Cristo, mas nós temos ferramentas suficientes para enxergar que Jesus é o Senhor, então não dá para voltar mais. O nosso pecado não pode mais reinar, ele não pode mais subsistir. Nós precisamos aceitar Jesus como o Senhor da nossa vida, como o nosso Salvador, e essa aceitação precisa produzir em nós uma verdadeira mudança de vida, mudança de comportamento. Sim, Senhor, de hoje em diante eu clamo, Senhor, envia o teu Espírito Santo e transforma a minha vida, transforma o meu coração, porque eu não quero mais ser desonesto, Senhor. Eu quero ser solidário com quem precisa, Senhor. Eu não quero mais ser egoísta, Senhor. Eu quero estender a minha mão a todos aqueles que o Senhor colocar à minha frente e que estiverem precisando.